Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao pastor Natanael. Pastor Natanael, é uma grande honra eu estar aqui pela segunda vez consecutiva. Muito obrigado mesmo, e eu acredito que é muito gratificante para mim tentar passar um pouco do que eu aprendi nos 21 anos que eu fui adventista. E eu acho que não só a questão adventista em si, mas todo aquele pacotaço que existe quando uma pessoa está numa seita. Porque quando você vai tentar falar sobre o adventismo com um adventista, ele vai falar exclusivamente do sábado. Se você tentar debater com ele no sábado, a chance de você perder, tanto na questão teológica quanto na questão até espiritual, é muito grande. Porque a igreja adventista foi feita por causa do sábado. Então, o sábado é o que é colocado lá todos os dias, praticamente, dessa religião. E não é o que ocorre na igreja cristã. Para nós, o sábado é apenas mais um dia. E no caso da igreja adventista, o sábado é a questão mais importante que existe. E quando o pastor Natanael pediu para mim vir aqui, ele mesmo citou um tema da palestra que é algo extremamente intrínseco, extremamente complicado no meio adventista, que é o tal do juízo investigativo. Praticamente, nenhum adventista vai tentar abordar uma outra pessoa de uma outra religião para falar do juízo investigativo. Primeiro, que o juízo investigativo não existe na Bíblia. E segundo, que para ele tentar decifrar isso para uma pessoa que tem um pouco de conhecimento ou não tem nenhum, é talvez até mais complicado. Porque eu não sei se vocês sabiam, no próprio adventismo, na própria igreja adventista, existem várias linhagens sobre o que aconteceu que gerou o juízo investigativo. Então, por exemplo, se você perguntar assim, mas no juízo investigativo, o que seria isso? O adventista vai responder basicamente para você assim: Jesus está catalogando, vamos dizer assim, tudo o que os homens fizeram, começando pelos mortos e indo para quem está com vida. Ele vai falar basicamente isso para você. Se você conhecer um pouco mais dessa doutrina, você vai chegar, mas espera aí, Jesus então é o nosso juiz ou o nosso advogado? Se ele é juiz, ele está marcando tudo, ele vai ser o nosso advogado. Aí existem duas nuances da igreja adventista que, se eu ficasse falando umas 2 horas, umas 3 horas aqui, tanto Jesus vai ser o nosso juiz, quanto Jesus vai ser o nosso advogado. Vai ser uma coisa extremamente dúbia, mas essas questões intrínsecas do juízo investigativo foi feito extremamente para tentar provar algo que não ocorreu. Então, o juízo investigativo é mais ou menos aqui, aquela imagem foi tirada exatamente do site adventista, é quando Jesus, que ele vai estar com um livro, ele vai estar marcando tudo que nós fizemos aqui em vida. E só para dar um pouco mais de ênfase, você pode perceber que lá no fundo tem os 10 mandamentos. A primeira questão interessante sobre os 10 mandamentos é que, para todo adventista, os 10 mandamentos são divididos em 2 tábuas. Na primeira tábua tem 4, você pode ver lá que tem o 4 em algarismo romano, e da outra tábua tem 6. Primeiro, que você não encontra em lugar nenhum da Bíblia que de um lado tem 4, outro lado tem 6. Mas esse é um outro caso. E quando o pastor Natanael pediu para mim fazer essa palestra, eu comecei exatamente a pensar em qual linhagem que eu ia tentar explicar para vocês sobre o juízo investigativo. Eu pensei, bom, eu vou falar então o quê? No juízo investigativo, que Jesus é o nosso advogado ou Jesus é o nosso juiz? Ou então uma outra questão do juízo investigativo. Isso é até pior na própria igreja adventista, que é a obra de redenção. A obra de redenção de Jesus foi concluída na cruz, foi concluída em 1844 ou ainda não foi concluída? Por incrível que pareça, pastor Natanael, existem as 3 linhagens da igreja adventista. Qual que é a linhagem que a igreja adventista realmente outorga embaixo? Não existe.
Porque não sei se vocês conhecem, a Igreja Adventista tem um grupo chamado Arautos do Rei, que é uma música muito bonita, e nessa música eles dizem que a obra da redenção foi feita na cruz. Ellen White deixa a questão meio dúbia. Ela diz que a obra de redenção foi feita em 1844. E alguns outros teólogos adventistas dizem que a obra da redenção ainda não foi feita. Quer dizer, como existem 3 linhagens diferentes, a Igreja Adventista não se pronuncia sobre qualquer coisa. Então eu achei melhor também não falar sobre essa questão. Por quê? Porque se eu tentasse falar sobre uma determinada questão do que seria esse juízo investigativo, eu acho que seria muito pobre a palestra, porque eu ia ter que focar em algum assunto específico e não no juízo investigativo em si. Então, o que eu tentei fazer? Eu tentei explicar o que a Igreja Adventista acha que é, e isso ela outorga, isso é uma crença fundamental dela, do juízo investigativo. Aí eu tentei associar a mesma questão da Igreja Adventista sobre o que nós pensamos, o que os cristãos, o que a Igreja Ortodoxa assim pensa, e depois eu fiz uma coisa até diferente. Eu peguei todas as questões de um livro da Igreja Adventista chamado A História do Adventismo, que foi escrito por Maxwell, foi traduzido pela própria Casa Publicadora Brasileira, que é o órgão oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por uma pessoa chamada Alzenilto Brito, e esse livro, se você dá para um adventista, ele souber que realmente esse livro foi escrito, é a palavra verdadeira da Igreja Adventista, do que aconteceu na data que originou o juízo investigativo, é uma coisa totalmente fantasiosa. Vocês vão ver algumas frases que eles tentam dizer o que realmente aconteceu em 1844, e mesmo todos aqui que não estiveram na época, vocês vão ver que é algo totalmente assim, até hilário. Então pode avançar lá. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma outra lá, aquele senhor lá escrevendo no livro, é um site de uma pessoa que era adventista, e ele pegou aquilo que é como se fosse a história. A história funciona assim: em uma determinada data, que é 1844, a partir daquela data, Jesus Cristo está começando a catalogar tudo o que foi feito no mundo, começando pelos mortos e indo até os vivos. Quando que isso vai terminar? Quando ocorrer o fim de tudo. Quando ele vier, aí vai estar tudo escrito. Isso é a ideia que foi passado. Então, quais os itens que a gente vai ver aqui? Primeiro, essa profecia, vamos dizer assim, do juízo investigativo é baseado praticamente em Daniel 8,14. Daniel 8,14 fala assim: até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. É isso exatamente que diz o texto. Então, baseado nesse versículo da Bíblia de Daniel, que os adventistas fizeram algo extremamente intrínseco para tentar justificar algo que jamais ocorreu. Aí depois nós vamos ver qual que é esse dogma adventista, o que os próprios adventistas acham desse versículo. Depois, qual que é o paradoxo que existe, o que a Igreja Adventista crê, e o que a maioria das pessoas evangélicas, a maioria das pessoas cristãs, a Igreja Ortodoxa crê nesse versículo de Daniel 8,14. E aí o que eu fiz? Eu peguei um livro da Igreja Adventista chamado A História do Adventismo, que conta a própria Igreja Adventista, outorga embaixo, e diz o que ocorreu no dia 22 de outubro de 1844. Vocês vão ver que é algo assim que vocês nunca viram em nenhum livro de ficção. E por fim, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, como eu fiz na outra palestra, por que jamais alguém pode conseguir tentar colocar algumas datas, principalmente da volta de Jesus. Então pode avançar lá o slide. Então Daniel 8,14 está escrito exatamente assim: até 2.300 tardes e manhã, então o santuário será purificado. Baseado nesse único versículo, em outros, surgiu a primeira pessoa que tentou decifrar o que seria essa mensagem enigmática, que não é enigmática, feito por Daniel. A primeira pessoa que começou da origem, mas que os próprios adventistas não aceitam que foi ele o precursor do adventismo, mas vocês vão ver aqui que originou nele, foi uma pessoa chamada William Miller. Pode dar uma passada. William Miller,
que é traduzido por português, aqui fica Guilherme Miller, era uma pessoa da Igreja Batista, infelizmente da mesma igreja minha e do João Flávio, que resolveu descobrir o que significa isso. Aí o que ele fez, a grosso modo? Ele fez assim: bom, 2.300 tardes e manhãs não são dias, são na verdade anos, então são 2.300 anos. O santuário será purificado. O que vai ser o santuário? Vai ser a terra. Aí ele partiu de uma data. A data começou em 457 anos antes de Cristo. Pode dar uma pulada. Esse é um gráfico adventista. No ano 457 anos antes de Cristo, que ele pegou baseado em alguma coisa histórica, aí ele foi contando as 7 semanas que constam em Daniel, que dá 49 anos, mais 62 semanas, que dá 40... Ele fez um monte de conta e chegou numa data. A data que está lá é 1844, mas na verdade Guilherme Miller chegou em 1843. Bom, como ele tinha falado que 2.300 tardes e manhãs eram 2.300 anos, quando ele falou que o que seria purificado seria a terra, Jesus Cristo vai voltar em 1843. Como naquela época do ano 1843 não tinha tanta mídia assim, o pessoal não era tão assim, não fazia tantas questões, ele começou a reunir várias pessoas que estavam pregando o que? A volta de Jesus Cristo. Ele realmente sabia a volta de Jesus Cristo. E o que ele fez? Passa o próximo slide. Daqui 2.300 anos, ele fez uma paráfrase com o Daniel 8,14, a terra será purificada. Qual vai ser a data de início? 457 anos antes de Cristo. A primeira data que ele chegou foi 1843. Aí ele reuniu um monte de gente, segundo os livros adventistas, tinha mais de 80 mil pessoas, para esperar a volta de Jesus Cristo. Só que Guilherme Miller não tinha a data exata, ele tinha um ano, era mais ou menos entre 1843 e 1844. Por quê? Porque a data que ele partiu, que era 457 anos antes de Cristo, era uma data não muito correta. Não existia a questão histórica baseado que era 457 anos antes de Cristo. Era mais ou menos 457, 458. Então, baseado naquelas continhas que ele fez, ele chegou na data de 1843. Jesus Cristo vai voltar em 1843. Ele começou a pregar isso para todo mundo. Tanto é que o livro da história do Adventismo realmente fala que ele causou um alvoroço naquela cidade. É uma cidade chamada Maine, é uma cidade muito pequena lá dos Estados Unidos. E muita gente começou a acreditar. Por quê? Porque baseado nesses números, ele tinha muita informação, ele começou a catalogar várias questões, ele começou a falar, ele tinha o dom da fala e realmente começou a cativar as pessoas que Jesus Cristo ia voltar. Nesse livro A História do Adventismo, diz que muitas pessoas venderam tudo o que tinha esperando a volta de Jesus Cristo. Aí chegou uma data que é 22 de outubro de 1844, que eu vou explicar um pouco mais para frente como eles chegaram nessa data, que teve um processo para chegar, que era essa data da volta de Jesus Cristo. É essa data, não tem. Todo mundo foi no morro esperar Jesus Cristo, passou a data, não aconteceu nada, como todo mundo sabe. Pode pulsar. O que aconteceu? Nada. Jesus não veio, os anjos não veio, ninguém veio e não aconteceu absolutamente nada. O que significa? Que ele estava errado. Guilherme Miller, então, voltou para a Igreja Batista, ficou sentado no banco lá, não quis dar mais uma de profeta, morreu na Igreja Batista. Só que aquele princípio dele, ele gerou aquele princípio. Por quê? Porque quando ele chamou aquelas pessoas, Jesus Cristo vai voltar no dia 22 de outubro de 1844, vendam tudo. Existiam algumas pessoas que foram as fundadoras da Igreja Adventista. Uma das pessoas que tinha lá era Ellen Harmon, porque ela não era Ellen White ainda, que ela era solteira, o marido dela, e tinha uma outra pessoa chamada Samuel Snow, que essa pessoa virou a ser pastor da Igreja Adventista. Tem algumas pessoas que creram que o que ele pensou estava certo, só que tem alguma coisa errada. Quer dizer, é meio estranho, porque como que Deus pode revelar algo para alguém, uma data importante, e essa data que ele revelou não é uma data bem certa. É a mesma coisa que Deus falasse para você assim, Jesus Cristo vai voltar mais ou menos no ano 2015.
Aí você sai pregando para todo mundo. Aí você fala assim, peraí, se você pensar um pouco, para mais ou menos em 2015, se Deus revelou para mim, primeiro que está errado, que Deus está indo contra a própria palavra dele. Mas se ele revelar para você e não vier, no mínimo a palavra que foi revelada não era de Deus. Mas o que aconteceu então? Vamos dar outro lá. William Miller era batista, ele não era adventista, porque a igreja adventista não existia ainda. Pode pular. E ele fez o quê? Ele esqueceu, ou ele não concordou com uma profecia que já vinha desde os tempos de Flávio Joséfo, lá no século I, que tinha previsto o que ocorreu realmente com Daniel 8,14. Ele, no livro da própria igreja adventista, diz que ele não aceitou aquela profecia. E ele tentou pregar uma outra profecia, dizendo que Jesus Cristo ia voltar. Qual foi o erro de Henry Miller? O primeiro erro de Henry Miller foi traduzir 2.300 tardes e manhãs como 2.300 anos. O primeiro erro dele foi nisso. E aí, o que a igreja cristã já tinha feito, já sabia o que significava esse versículo de Daniel 8,14, mas não era tão pregado assim. O versículo de Daniel 8,14 funciona da seguinte maneira: 2.300 tardes e manhãs, uma tarde e uma manhã é um dia. Então são 1.150 dias. Por quê? Porque naquela época fazia um sacrifício de manhã e à tarde. O santuário será purificado. O que ocorreu? Antíoco Epifânio, ele profanou o templo de Jerusalém, e na Bíblia católica, é isso mesmo, né, João? Na Bíblia católica tem um livro de Judas Macabeus, que é um livro apócrifo, que conta exatamente o que ocorreu depois de 1.150 dias. O santuário foi purificado por Judas Macabeus, que ele expulsou Antíoco Epifânio. Henry Miller não quis escutar isso, quis fazer a própria doutrina, como ele sendo um profeta, que vocês vão ver que está escrito no livro da Igreja Adventista, e deu no que deu. Todo mundo, a grosso modo, quando ele tentou pregar que Jesus Cristo ia voltar, não voltou, mas algumas pessoas acreditavam que a ideia de Henry Miller era válida, e não a ideia que estava escrita já na igreja cristã. Na verdade, eles acreditaram assim: bom, alguma coisa ocorreu no dia 22 de outubro de 1844. Você fala, mas Jesus Cristo não voltou, mas alguma coisa ocorreu. Mas ele não voltou. Não, mas alguma coisa ocorreu. Ou ele voltou invisível, alguma coisa ocorreu. E aí o que aconteceu? Ellen White, nas suas visões, começou a dizer que Jesus Cristo voltou em 1844. Isso era um problema. Por quê? Porque Jesus Cristo não voltou em 1844. Só que se Ellen White admitisse esse erro, e a própria igreja adventista admitisse esse erro, a igreja adventista nunca tinha sido uma verdadeira igreja cristã, porque ela não ouviu Deus. Então, quando você comete um erro, é muito mais fácil você se redimir, se humilde e falar que você errou. A igreja adventista não podia fazer isso. Então, eles criaram algo extremamente complexo e extremamente fantasioso para tentar explicar o que ocorreu no dia 22 de outubro de 1844. E quando você está na mentira, além de você tentar explicar o que ocorreu, você começa a fantasiar mais as coisas para dizer que no dia 22 de outubro de 1844 aconteceram coisas maravilhosas que até hoje não ocorreu. Então é isso que a gente vai ver. Nesse livro, deixa aí mesmo, nesse livro chamado A História da Redenção, de Charles Maxwell, é um livro da Igreja Adventista. Hoje você não encontra, para comprar você não encontra, para ver esse livro em sebo é mais difícil. Porque é um livro totalmente fantasioso. Ele não é um livro que nem o Apocalipse, é um livro que foi traduzido literalmente dos próprios adventistas para eles tentarem explicar o que ocorreu em 1844. Vocês vão ver que foi algo assim extremamente maravilhoso. E nesse livro foi escrito por Charles Maxwell e foi traduzido por uma pessoa que adora muito o pastor Natanael, né, pastor Natanael? Inclusive, ele chama o senhor de pastor Satanael, o senhor sabe disso, né? Que é o Azenilto Brito. E quando o João Flávio, ele não conhecia esse livro. Esse livro eu levei pela primeira vez na igreja do pastor Gideone, lá em Jaboticabal, em 2006. E quando o João Flávio começou a ler aquele livro, era tão assim fantasioso, que eu acho que ele leu umas 40, 50 páginas, e para cada página que ele lia, ele dava risada, porque realmente
vai além da compreensão humana o que está escrito ali. Vocês vão ver que o que eu tirei do livro não foi nada, não foi nenhum sofisma, foi exatamente o que está escrito lá. Então, antes de você passar o slide, vocês vão ver que realmente nesse livro, o que está escrito nesse livro é algo totalmente mentiroso. Porque não tem sentido hoje você tentar associar esse livro a uma mentira, a um engodo do que ocorreu no dia 22 de outubro de 1844. Então vamos ver algumas coisas que está escrito nesse livro. Pode passar. Isso. Antes de eu ir direto nesse livro, tem outros livros sagrados para a Igreja Adventista, que são os livros de Ellen White. No primeiro livro dela, num dos primeiros livros dela, chamado A História da Redenção, ela tenta explicar o que ocorreu em 1844. Como eu falei para vocês, Guilherme Miller, Charles Miller, que teve toda aquela ideia do que ocorreu em 1844, só que dentro daquele movimento tinha várias pessoas. Uma das pessoas era Carlos Fitch, e olha só o que ela escreveu. Já em 1842, o Espírito de Deus comoveu a Carlos Fitch a preparar um mapa profético e que foi geralmente considerado pelos adventistas como o cumprimento da ordem dada pelo profeta Abacuque. Primeiro que aqui tem algumas questões. Em nenhum lugar da Bíblia Deus cria um mapa profético, um mapa, sei lá, para passar para alguma pessoa. Segundo é que em 1844, 2 anos depois que esse Carlos Fitch teve essa visão de Deus, não aconteceu nada. Então tem que fazer muitas questões intrínsecas ao invés de dizer simplesmente que não houve nada e ocorreu um erro. Agora imagine só Deus comover uma pessoa para fazer um mapa profético. Pode ir. Será que Deus fez um mapa astrológico para essa pessoa? Porque em nenhum lugar da Bíblia Deus faz um mapa. Então vamos pular no outro lá. Agora é o livro A História do Adventismo. Lá na página 13 está escrito assim, ó. Equivocadamente raciocinou que a purificação do santuário era o fim do mundo e a segunda vinda de Cristo. Em 1818, após 2 anos de inenarrável concentração, ele chegou à impressionante conclusão, ele é Guilherme Miller, de que Cristo retornaria por volta do ano de 1843. O que Ellen White está tentando provar? Que a ideia de Guilherme Miller é uma ideia totalmente válida. Deus realmente falou com ele, só que ele não entendeu direito. O que ele não entendeu direito? 2 questões. Primeiro, que o mundo não ia acabar em 1844, que antes era 1843, agora passou 1844. E segundo, que a purificação do santuário era o céu e não a terra. Primeiro que aqui tem uma questão assim, até estranha. Como é que o céu é algo para ser purificado? Se for purificado, ele não é tão céu assim. Mas ela começou a falar desse jeito. E agora vamos ver o que o próprio Guilherme Miller e a própria Ellen White diz mais sobre ele. Aí ele falou assim, nossa, o fim dentro de 25 anos... Então outros precisavam ser advertidos. Uma voz interior instava-o com frequência. Vai e anuncia isso ao mundo. Só lendo até aqui, a gente sabe que se alguém falar dentro da gente que o mundo vai acabar ou qualquer coisa vai ocorrer e não ocorreu, essa voz não pode ser de Deus. Se não é de Deus, só pode ser de uma outra pessoa que é mentirosa. E vocês sabem até quem que é. Mas ainda para tentar justificar o injustificável, o que ela fez? Ela falou assim, ó. E lá saiu Guilherme Miller, depois que ele ouviu a voz que o mundo ia acabar, pregando a próxima chegada do segundo advento, julgando-se tão certo quanto Pedro, Tiago e João haviam sido, com a mesma clareza e pelo mesmo Senhor. Guilherme Miller pensava que era um apóstolo, porque a voz que ele estava escutando, aliás, ele era até mais que apóstolo, que nenhum apóstolo pregou a volta de Jesus Cristo, ele pregou.
E ele tinha certeza que Jesus Cristo ia voltar. E a própria igreja adventista diz isso no livro. E aí o que ocorreu? Vocês lembram que eu falei para vocês que ele não sabia exatamente a data que Jesus Cristo ia voltar? Quer dizer, estranha essa voz falar com ele, algo impreciso. Aí ele chegou naquela data. Qual que era a data? Miller acabou publicando que o fim do mundo e, consequentemente, o segundo advento de Cristo seria entre o dia 21 de março de 1843 e 22 de outubro de 1844. É legal que quando Deus fala com certas pessoas, Deus não é tão exato, Deus é meio inexato. E aí o que parece? Pode passar. Parece que Deus trabalha no Ibope, porque no Ibope não dá nada certo. O Ibope é mais ou menos assim, ó. Pode ser que a Marta tenha entre 30% e 38% da preferência dos eleitorados. Quer dizer, é uma coisa meio estranha, né? Deus nunca fez uma faixa para a gente chegar, ou é aqui ou é aqui. Ou ele fala exatamente direto, ou ele não vai falar. Bom, o próximo slide é um slide que talvez vocês dêem até risada, que tem, como o João falou, que é o nosso amigo Henrique Cristo, numa pose extremamente engraçada, porque os próximos slides que vocês vão ver, tirado do livro A História do Adventismo, se não for pior do que o Henrique Cristo, eu não sei, porque eu vou ler exatamente o que está escrito no livro. Então vamos na primeira questão, antes de você passar, para eles tentarem justificar o que ocorreu em 22 de outubro de 1844. Vocês lembram que, pelo que ouviu Guilherme Miller, o mundo ia acabar. Mas, na verdade, o que ele estava errado, segundo a igreja adventista? É que o mundo não ia acabar e que o que era purificado não era a terra, era o céu. Então, para falar isso, ninguém viu. Teve duas pessoas que viu só que Cristo sair de um lugar e ir para outro. Mas o que ocorreu naquele dia? Se você perguntar para um adventista, ele não vai responder. Mas se ele ler esse livro, ele vai ver o que a igreja dele, que é a única igreja correta que existe na Terra, fala. Então vamos ver o que a igreja adventista falou, que ouviu, que viu, que relatou, que ocorreu no dia 22 de outubro de 1844. Então vamos lá. Primeiro ele falou assim, ó. Testemunhas que relatavam misteriosos fenômenos enchiam as páginas dos jornais. Júpiter girava como um halo. Isso não tem questão histórica. E depois ela fala assim: uma cruz negra sobre a lua ensanguentada, cânticos no céu, 3 anjos gritando ai, ai, ai. Quando você fala isso, parece que eu estou aqui tirando sarro, mas o João Flávio leu exatamente o que estava escrito no livro, e está escrito exatamente isso. Eu não sei se esses anjos gritou uma vez só ai, 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 ou ele fez uma musiquinha, ai, 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 eu não sei, mas é o que está escrito lá. Só que tem uma coisa assim, até pior que isso, que é aquele lá, um cavalo e cavaleiro da lua. Passa eu acho que ela viu São Jorge, que São Jorge na igreja católica mata o dragão e estava colocado na lua. Aí a gente pode até chegar à conclusão que Ellen White devia ser corintiana, né? Porque é o São Jorge. Mas imagine só como que nós vamos conseguir ver um homem montado em cima de um cavalo na lua. Não tem jeito de você ver isso a olho nu, mas eles viram. Você viu que foi uma coisa assim maravilhosa que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. Pode passar. E aí, já que a primeira mentira foi, então vamos começar a mentir demais. Aí ela falou assim: em 1833, que foi 2 anos após Miller começar a pregar, que ele pregou em 31, as estrelas caíram como floco de neve. Há muito tempo atrás, o pastor João Flávio mandou uma carta, né, para o Observatório Astronômico, porque vocês concordam que se caiu uma estrela numa época de 1833, que não faz tanto tempo assim, existe um registro histórico disso, que isso é uma Bíblia, existe um registro histórico. Aí ele mandou o que ocorreu em 1833, aí eles mandaram que não teve nenhuma estrela, caiu, que foi um acontecimento normal, que sempre acontece a cada tempo. Mas tudo bem. Agora vamos ver, para dar um pouco mais de ênfase a esse engodo, o que ela falou. Olha só. De toda a
clara e evidência bíblica de Miller, e a despeito do seu miraculoso chamado para anunciar isso ao mundo, o ano do fim do mundo passou e Cristo não voltou. Eles mesmos reconhecem que eles estavam errados. E aí, qual que é o nome que foi dado para o dia 22 de outubro de 1844 pela Igreja Adventista? O dia do grande desapontamento. Pode deixar nesse slide mesmo. Todo adventista sabe que no dia 22 de outubro de 1844 ocorreu um fato, que foi uma mentira, mas que eles acreditam que chama-se o dia do grande desapontamento. O que é o dia do grande desapontamento? É quando Jesus Cristo ia voltar e não voltou. Aí estão enganados, ele voltou. Só que teve duas pessoas que viu ele. Uma foi Ellen White e outra foi o Cleopas do Milharal, que é o nome que deram para ele. Ele estava no milharal, e nesse milharal ele olhou para o céu. Era no dia 22 de outubro de 1844. É estranho porque ele não viu o cavaleiro na lua, ele não viu os três anjos, mas isso aí tudo passa. E ele viu um fato inusitado. Jesus Cristo saiu do lugar santo e foi para o lugar santíssimo. Ele viu isso. Ele vai escrever no livro, no próprio livro da História do Adventismo, que ele viu claramente isso. Está escrito. Aí Ellen White não podia dizer que ele viu. Por que não podia dizer que ele viu? Porque se Ellen White dissesse que ele viu, existia mais de um profeta na Igreja Adventista. E só existe um profeta na Igreja Adventista, que é Ellen White. Então ela diz que ele não viu. 2 páginas antes, ele vai falar assim: vi claramente Jesus Cristo saindo do lugar santo e do lugar santíssimo. Quer dizer, a própria Igreja Adventista, para tentar justificar algo injustificável, que é o dia do juízo investigativo, que é o 22 de outubro de 1844, quando eles editaram o livro, eles revisaram muitas vezes, mas não conseguiram revisar algumas coisas meio básicas. Antes surgiu um outro cara, que é Samuel Snow. Samuel Snow estava junto com Guilherme Miller e começou a montar esse quebra-cabeça do juízo investigativo para tentar provar o que ocorreu em 22 de outubro de 1844. Bom, todo mundo esperava que Jesus Cristo voltasse. E ele não voltou. Mas ninguém podia dizer que não aconteceu nada em 22 de outubro de 1844, senão estava todo mundo mentindo, principalmente a Igreja Adventista. Então eles fizeram o seguinte: Jesus Cristo voltou, só que ele voltou no céu. Voltou no céu, porque deixaram Jesus Cristo no lugar dos santos, não colocaram ele no lugar mais sagrado que tem, durante 1844 anos. Aí você pega e fala assim: espera aí, tem algumas coisas primordiais aí, como o Sr. João Flávio falou. Vocês lembram quem que Estevão viu no céu? Ele estava onde então? Ele estava no lugar mais santo, no lugar santíssimo? Não existe isso. O livro de Hebreus, que foi escrito mais ou menos de 30 a 50 anos, diz que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Só que o engodo já tinha sido passado. Aí algumas coisas vai ter que ser passado para frente. Então vou ver algumas outras coisas baseadas no Samuel Snow, que é um outro profeta. Ele falou assim: realmente Jesus Cristo voltou no dia 22 de outubro. Só que ele voltou invisível no céu. Ninguém viu, só Ellen White. Então vamos passar. Eu não sei mais, eu tenho 38 anos. Vocês lembram daquela história? Eu lembro quando eu estava na 4ª série primária, que tinha uma frase que dizia assim: o rei está nu, que era algumas pessoas que vendiam uma roupa, e essa roupa na verdade não era nada, era uma roupa invisível que só os inteligentes conseguiam ver. E quando essas duas pessoas tentaram vender para o rei, as pessoas que estavam do lado do rei não iam falar que não estavam vendo a roupa, porque senão eles iam pensar que não eram inteligentes. E o rei não vestiu nada, e quando o rei saiu na rua, umas crianças falaram assim: o rei está nu, o rei está nu. Então, se você levar em conta esse conto de fada, parece que é isso, porque eles provaram que Jesus Cristo voltou, só que ninguém viu. Então vamos continuar na página 33. Aí ele está começando a declarar o que ocorreu há poucas horas do dia 22 de outubro de 1844, que é o juízo investigativo.
As horas da noite passavam vagarosamente em desconsolados lares milleristas, que eram os seguidores de Guilherme Miller. Os relógios assinalaram 12 horas da meia-noite. 22 de outubro havia terminado. Jesus não viera, ele não voltara. Todo mundo viu que ele estava errado e muita gente voltou, menos aquelas pessoas, tipo Samuel Snow, Ellen White, Carlos Fitt, que acreditou que Miller estava certo. Não, ele estava um pouco equivocado só, mas ele está certo. Aí o que aconteceu? O dia ficou chamado como grande desapontamento, porque no dia 22 de outubro de 1844, Deus se revelou dizendo que ele ia voltar. Ele não voltou, o nome do dia fica chamado de o dia do grande desapontamento. Então vamos lá. Pode passar. Na página 36, isso está escrito no livro da Igreja Adventista. Está escrito assim, ó. Miller e agora outros líderes admitiam francamente que haviam cometido um erro. Quer dizer, eles dizem que Miller cometeu um erro. Qual foi o erro dele? O primeiro erro foi tentar fazer conta para a chegada de volta de Cristo. Se a Igreja Adventista começasse a pensar dessa maneira, talvez hoje nem seria uma seita, talvez hoje nem existisse Ellen White e fosse até uma igreja cristã. Mas para tentar ainda provar o que ocorreu no dia 22 de outubro de 1844, eles falaram uma questão muito mais complicada. Surgiu um tal de Cleopas do Milharal, esse é o nome que deram para ele, chamado Irã Edson. Ele estava no Milharal, no fatídico dia 22 de outubro de 1844, e olha o que o livro diz. Detive-me meio ao campo, o céu parecia abrir-se-me à vista, e vi, distinta e claramente, que em lugar de nosso sumo sacerdote, sair do lugar santíssimo do santuário celestial, para vir à terra em 22 de outubro. Eu grifei lá o distinto e claramente, que ele viu, escreveu que viu distinta e claramente. E Irã Edson, o Cleopas do Milharal, num sentido muito especial, a Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu naquele momento, naquele milharal, quando aquele fazendeiro contemplava a Cristo. Se vocês pegarem o credo da Igreja Adventista, ela não nasceu em 1844, ela nasceu em 1860 e pouco. Só que daí cometeram um outro erro. Foi em 1862. Aqui está escrito claramente que a Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu naquele momento, que foi 22 de outubro de 1844. Só que a Igreja Adventista, na verdade, nasceu em 1862. Aí, para tentar justificar mais um erro, eles falaram o seguinte: não. A Igreja Adventista de verdade surgiu no dia 22 de outubro de 1844, mas ela foi só sacramentada em 1862. É aquele negócio, quando uma coisa vai mentirosa, aí você começa a mentir um monte de coisa. Então vocês perceberam que Irã Edson, que é o Cleopas do Milharal, que é um título que a Igreja Adventista deu para ele, viu Jesus Cristo sair do lugar santo e ir para o lugar santíssimo no dia 22 de outubro de 1844. Ele disse isso. Agora vocês vão ver o que Ellen White disse dele. Isso está no próprio livro, na página 52, são 2 páginas depois. Teve Irã Edson, isso é Ellen White falando, como os muitos sugerem, uma visão profética, que foi uma visão profética, ele viu Jesus Cristo sair de um lugar para outro, pode ser que sim. Contudo, ele não declara que realmente viu a Jesus entrando no santuário. Volta 2 para mim. Mais um. Olha o que ele falou. Parecia-me abrir-me a vista e vi distinta e claramente que em lugar do nosso sumo sacerdote sair do lugar santíssimo do santuário celestial. Ele olhou e viu Jesus Cristo sair de um lugar para outro. Ellen White não podia dizer que ele viu, porque senão ia ter 2 profetas na Igreja Adventista, que não pode ter, só pode ter um. Então ela falou que ele não disse isso. Isso está na página 50, pode ir para 2, mais um. E o outro está na página 52, que ela falou que, não, na verdade, ele não viu Jesus Cristo sair. Vamos lá mais uma vez. Esse é um outro livro dela, chamado A História da Redenção, está na página lá 369. Olha o que ela fala sobre essa data de 22 de outubro de 1844.
No verão de 1844, nos Estados Unidos, quando chega próximo do verão, os adventistas descobriram o engano de sua anterior contagem dos períodos proféticos, que foi feito ou por Guilherme Miller ou por Samuel Snow, e chegaram a uma posição correta. Quer dizer, eles mesmos admitem que a contagem que eles fizeram estava errada e depois estava certa. Passa mais uma. Isso é interessante. Nesse livro que eu li até a página 60, tirando alguns versículos mais absurdos, a própria igreja adventista, balizada pela pseudo-profeta Ellen White, reconhece a mentira deles mesmos. Não, estava errado, estava realmente errado, e o que ocorreu, na verdade, foi um evento muito grande, só que ninguém viu, só Ellen White viu, mas vocês viram que teve outras pessoas que viu. E olha, para justificar ainda mais o que ocorreu em 1844, o absurdo que chegou que ela falou. Pode passá-la. Isso, quer dizer, Jesus Cristo não voltando em 1844, também representava boas novas e provia evidência adicional de que Deus estava com o movimento adventista. É como o pastor Natanael Rinaldo vinha aqui e fala assim: o mundo vai acabar no dia 22 de outubro de 2008. Aí não acaba. Aí ele vem aqui e fala assim: não, na verdade não é que o mundo acabou. Na verdade é que a partir dessa data que Deus vai começar a contar os homens e assim o que eles fizeram, aí vai começar a acabar. Aí você pergunta: mas peraí, como Deus pode... Ele falou: não, essa mentira é uma evidência que Deus está comigo. O que é isso, né? Deus nunca teve naquele movimento, porque Deus não é um Deus de confusão. Se Deus fosse passar alguma coisa para alguém, ele ia passar exatamente a mensagem correta. Só que, de tudo isso que eu falei, eu não citei nenhum versículo bíblico ainda, porque todas essas continhas de Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo já voltou, Jesus foi para o santuário, saiu de um lugar santo para um lugar santíssimo. Não sei se vocês lembram, mas vocês podem falar assim: nossa, mas é uma doutrina extremamente esdrúxula. É esdrúxula, mas na outra palestra que eu tive aqui, quando Jesus Cristo foi crucificado, ele ficou 40 dias aqui na terra. Quando os apóstolos quiseram se prostrar para ele, Ellen White disse que Jesus Cristo falou assim: não, vocês não podem prostrar para mim, porque eu não sei se o Pai aceitou a minha obra na cruz. Ele não sabia se o que ele fez foi realmente satisfatório. E aí a igreja adventista fez algo extremamente complicado, que eu tentei resumir aqui em pouco mais de 40 minutos, mas é algo extremamente difícil de você destrinchar para um adventista. E se vocês tiverem a oportunidade de pegar esse livro, ou pegar alguma parte desse livro da história da redenção, você só fala isso para um adventista. Você não precisa falar do sábado, que a carne faz as pessoas morrerem mais cedo, que eles têm uma profeta. Não precisa falar nada disso. Você só senta com eles e fala assim: esse é um livro da igreja adventista, feito na casa publicadora e outorgado pela sua própria igreja. Então vamos ver o que aconteceu em 22 de outubro de 1844, que realmente foi um evento assim majestoso. Para vocês, quando vocês chegaram naquela situação de que viu um cavalo na lua, não é possível que o cara ainda crê nesse tipo de coisa. Agora, toda essa história de fazer continhas para lá, fazer continhas para cá, é exatamente o que está escrito lá em 2 Timóteo 4:3-4, que está escrito exatamente assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Eu não sei, mas se existe fábula mais, se existe esse versículo de 2 Timóteo 4:4, que se encaixa tão perfeitamente quanto esse caso do juízo adventista da igreja adventista, parece que é exatamente uma profecia, porque se vocês viram, é algo extremamente fabuloso, é uma fábula. Só que o que Guilherme Miller fez? Ele tentou saber a volta de Jesus Cristo. O que a igreja adventista fez? Ela pegou essa informação, compilou ela de uma forma melhor e falou que Jesus Cristo voltou, mas voltou no céu. Se eles começassem a ler um único versículo da Bíblia, que é aquele 2 Pedro
1, 20 e 21, que falou assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia de Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. E todos os homens que realmente foram da parte de Deus, que realmente falaram pelo Espírito Santo, não foi extremamente confuso. Então vocês nunca vão tentar falar com um adventista e tentar falar sobre o juízo investigativo, que é algo assim extremamente esdrúxulo, e se vocês conseguirem conhecer 10% do juízo investigativo, é mais fácil que ele saia da igreja adventista do que vocês entrem na igreja adventista. E tudo isso, todas essas fantasias que eu contei para você, foram para quê? Para justificar um erro. Porque se eles fizessem que nem Guilherme Miller, que reconheceu que estava errado, e as outras pessoas que estavam com ele, e voltassem para suas igrejas, a igreja adventista não tinha nascido. Agora, como começaram a fantasiar tudo isso, a igreja adventista nasceu. Certo, pastor Nathanael?